Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje eu quero trazer aí algumas reflexões que eu tenho feito nos últimos dias sobre tudo o que vem acontecendo com a nossa sociedade e a pandemia que nós estamos enfrentando nos últimos tempos, né? E eu gostaria de começar essa reflexão considerando primeiro que um acontecimento desta proporção ele significa um marco muito importante na nossa história e a passagem de um tempo, né? Em geral, a gente pode resgatar aí no estudo da história e a gente vai perceber que acontecimentos como guerras, pandemias ou mesmo revoluções, eles marcam e dividem a história, né? A gente consegue retratar um antes e um depois. E é muito provável que isso aconteça agora também, né? Depois que passado essa situação que nós estamos vivendo, é bem provável que a nossa sociedade vai se recolocar no mundo de uma maneira diferente em vários aspectos, políticos, econômicos, culturais, e a gente vai estudando isso no decorrer do tempo, né? Isso já aconteceu na história em muitos outros. O mundo era um antes da guerra e se tornou outro depois, né? Quando aconteceu a Revolução Francesa, da mesma forma, nós temos ali alguns marcos de um tempo antes e outro depois. Então, estes acontecimentos, eles marcam e dividem a história em tempos, né? Isso é uma coisa importante da gente ir percebendo. Outra coisa legal da gente perceber é que estes acontecimentos, eles também, por vezes, eles trazem uma aceleração de alguns acontecimentos. Por exemplo, graças à Segunda Guerra Mundial, as mulheres fixaram de uma maneira melhor, maior na ocasião, no mercado de trabalho. É bem verdade que ainda hoje a gente tem alguns desafios, mas naquele tempo isso significou muito, porque os homens que foram para as guerras deixaram as suas mulheres cuidando das famílias, inclusive trabalhando. O que eu quero dizer? A Segunda Guerra acelerou o processo de entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Se a gente for pensar hoje no que tem acontecido conosco, né? A discussão que existe sobre ensino à distância, a gente sempre foi reticentes, né? Existem aqueles que são mais a favor, outros menos. Os ensinos superiores, maravilha, eles têm acontecido bastante à distância, ensino superior, ensino técnico. No ensino fundamental, uma porcentagem da carga horária até poderia acontecer, mas aqueles que pensam a educação sempre foram, de certa forma, reticentes a isso. Entretanto, com essa pandemia, de repente, em uma semana estávamos todos nós tendo EAD. Ou seja, nós introduzimos à força, né, as aulas à distância. É claro que a gente não sabe, isso não vai continuar definitivamente assim, a gente vai voltar à aula presencial porque é muito importante o nosso encontro tete a tete. Mas o que eu quero dizer é que nós demos uma largada muito grande, né? Nós iniciamos com umas aulas à distância, mesmo sem conhecer a profundo. Nós enfrentamos dificuldades técnicas, de comunicação e várias questões, mas a gente precisou enfrentar isso e a gente está aí com essas aulas à distância enquanto a gente não pode se aproximar fisicamente, né? E por enquanto a gente segue. Então, o que eu quero marcar com isso é que esses grandes acontecimentos também trazem grandes transformações para a nossa sociedade e eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente e pensar quando a gente está estudando história. De forma didática, de forma metódica, isso ajuda a gente a marcar os tempos históricos, né? A gente tem observado também que, principalmente no Brasil, né, existe toda uma discussão em torno da pandemia e do Covid-19, e aí a discussão se deve enfrentar, se deve isolar, se não deve isolar, qual é a melhor forma de enfrentamento, como ter a menor perda de vidas, né, como é que a gente... enfim, tem toda uma discussão política também em torno disso, e eu ouvi muitas pessoas manifestando-se ideologicamente a esse respeito. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa: o vírus não tem partido. O vírus não tem partido, o vírus não tem ideologia, ele existe por si só, ele independe de qualquer outra coisa, né? O que acontece é que ele pode se manifestar em algumas classes sociais com mais rapidez ou menos, e isso tem acontecido no caso de São Paulo.
né, as classes médias e altas, nos bairros, né, de classes médias e altas, a gente tem uma incidência do vírus grande, mas em termos de morte e de vidas que são perdidas, a gente tem isso nos bairros mais pobres, porque eles não têm acesso aos recursos e aos tratamentos tão rápido ou com tanta eficiência como aquele que está no classe mais alta tem. Mas o que eu quero, importante destacar, o vírus está aí, ele está para todo mundo, né? Seja branco, amarelo, azul, o rosa, o vírus está e está para todos. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra com essas discussões ideológicas, né? E pensar bem, existe um contexto em que o vírus se instala, é verdade, e atinge as pessoas. Mas a gente precisa refletir sobre isso antes de ficar apenas manifestando a opinião, né? Algo importante. Da mesma forma, eu quero trazer para vocês que essa experiência tem trazido do Covid-19, tem trazido algumas mudanças de comportamento para a nossa sociedade. E essas mudanças elas são do ponto de vista social, mas também do ponto de vista pessoal. Né? Do ponto de vista social, o que a gente vai percebendo que de fato é contra a vontade, a gente tem aí uma retração da economia, dos fluxos sociais, das relações, a gente puxa muita coisa para trás e a gente tem prejuízo em várias áreas, isso não tem como evitar de fato, mas por outro lado a gente também tem um conflito entre o que a gente prioriza, a saúde ou a economia. Né? Essa briga entrou em discussão aí nos nossos cenários e a gente precisa tomar um pouco de cuidado e ficar atento a isso também. São duas prioridades que foram colocadas em xeque. O que realmente vale mais? Né? Muitas pessoas pensaram sobre isso, alguns tomaram um lado ou outro, mas é algo que está aí na nossa sociedade. Do ponto de vista pessoal, bateu a oportunidade, chegou a oportunidade de a gente se retirar, da gente ficar em casa, da gente pensar, da gente estudar, da gente fazer outras coisas. Lembram aquelas reflexões, aqueles questionamentos? Ou melhor, aquela argumentação que a gente fazia, puxa, eu queria tanto ter mais tempo, puxa, eu queria tanto ficar em casa, nossa, eu queria ter tempo para ler mais, para estudar mais, para me concentrar, para refletir, eu queria ter tempo para ficar com a minha família, para curtir a minha esposa, minha namorada, para curtir meus filhos, né? A gente passou por isso, muitas pessoas já falaram isso, porque nós entramos numa corrida frenética de um mundo moderno, contemporâneo, capitalista, enfim, sempre trabalhando, sempre com atividades, e de repente a gente para tudo, se retrai, fica em casa e tem a oportunidade de fazer exatamente aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo. Será que a gente está aproveitando isso? Que respostas nós temos dado para essa pergunta, para estas perguntas? Né? Uma coisa para a gente ir pensando aí. Para aquelas pessoas que têm algum tipo de espiritualidade um pouco mais aflorada, uma ótima oportunidade de aproveitar esse tempo, de sentir aí o perfume desse jardim aí bastante florido. Né? São questões para a gente ir pensando, que eu fui listando aqui nesse texto que eu escrevi nesta manhã. E ironicamente algumas coisas vão acontecendo, né? Diante de toda essa situação que a gente viveu, que a gente está vivendo, né? Tendo os países que são potências econômicas e culturais como Estados Unidos, China, Itália, Espanha, França, todas elas sendo atacadas por essa situação, vivendo tragédias que a gente nunca pôde imaginar antes. De repente, de uma pequena ilha do Caribe, a gente tem ali o envio de médicos salva-vidas, tentando minimizar a dor e o sofrimento em alguns lugares. É uma contradição interessante, inclusive irônica, que aparece na nossa sociedade. Né? Uma ilha que tem uma história socialista, um país subdesenvolvido, né, que de repente começa a enviar as pessoas e médicos para salvar ou aliviar o sofrimento de muitos outros desenvolvidos. Algo para a gente pensar. Né? Me chama a atenção também a questão da solidariedade, que apareceu fortemente aí nos últimos tempos.
É bem verdade que muita gente praticou essa solidariedade apenas por uma questão de ego ou por uma questão de marketing social, né? Postando as suas fotos, distribuindo coisas, manifestando preocupações e tal. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Olha só, numa situação como essa, pouco importa se quem está doando, na minha opinião, pouco importa se quem está fazendo uma caridade está fazendo isso com um olhar para si próprio, um olhar apenas para o seu ego, ou está ajudando o outro. Porque na verdade o que importa nesse momento é salvar vidas, é resgatar vidas. E eu acho que isso nesse momento é o que importa. Essa discussão de filantropia, de massagem de ego, de curtidas e likes que essas pessoas ganham, isso vem numa outra etapa, mais para frente. Acho que nesse momento não é hora para a gente pensar nisso. E aí, por fim, eu quero pensar com vocês que o mais importante de tudo isso é que a gente começa a ressignificar a nossa vida. Veja só, não passou pela cabeça de vocês que chegou o fim? Nossa, eu não vou resistir a esse vírus. Bom, agora a gente não aguenta mais. Puxa, minha família não vai suportar. Os meus pais que têm mais idade, eles não vão aguentar. E de repente a gente está aguentando, a gente está passando. E eu torço para que todos nós passemos por isso com o menor prejuízo possível, né? E aí com certeza a gente vai dar um valor muito maior à nossa vida. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano ganha um outro significado. E como diz aquele velho ditado popular, depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, certamente, passado esse tempo difícil que nós estamos enfrentando nesse momento, a gente vai ter um tempo de uma vida boa e vida alegre. Eu acho que é isso que a gente tem que desejar, eu acho que é essa energia que a gente tem que vibrar, que a gente tem que emanar para as outras pessoas também. Então, em breve estaremos todos juntos com uma vida boa e uma vida alegre. Gente, fica com Deus, a gente se fala numa próxima reflexão. Até mais, tchau!